Bom, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre computação visual e a transformação dos dados em tomada de decisão. Tá? Eu sou o Ulisses, sou formado em Big Data e IA pela PUC, pós-graduado em gestão de projetos de TI. Trabalhei em algumas empresas, TIP, DXC, que é conhecida como HP, Itaú, Daedalus, para quem conhece, é uma empresa referência em cloud computing. E atualmente eu fundei a Altec Solutions, que é a minha empresa focada em desenvolvimento de inteligência artificial baseada em computação visual. Então, vamos falar um pouco sobre a importância dos dados para as decisões estratégicas. Para entender isso, quem participou com uma palestra com a Nina já entendeu que os dados são muito importantes para que a gente possa ter uma decisão sobre o que vamos fazer e qual é o futuro, qual decisão tomar. Mas isso não é o suficiente. Então, os dados eles embasam as decisões precisas, tá? O mais importante aqui, os dados, as análises de dados ajudam a identificar oportunidades e riscos. É muito bom lembrar dos riscos. Por quê? Normalmente a gente pensa na análise de dados e o que vem na nossa cabeça é: vou melhorar o meu ganho, vou ganhar mais dinheiro, mas a gente precisa mitigar esses riscos e trazer isso à nossa realidade para tomar ações preventivas ou corretivas. Tá? As decisões baseadas em dados aumentam a competitividade de mercado, ou seja, coloca você no pé do mercado, não é nem do seu concorrente, né? O seu concorrente, na verdade, ele é seu amigo de negócios, mas te coloca num nível equalizado de mercado. Os dados permitem personalizar estratégias conforme o perfil do público. Voltando um pouco à parte de marketing, você consegue personalizar ali uma campanha, alguma coisa voltada ao perfil do seu público, às pessoas que você quer atingir e tornar isso mais assertivo. A integração de dados melhora a comunicação entre os setores. Não sei se alguém aqui já trabalhou com alguns agentes, a gente falou agora há pouco do Amazon Q. Eu trago o exemplo da minha realidade, que é o Copilot. No Copilot, a gente não só cria agentes externos, a gente cria agentes internos. Então eu tenho um agente no Teams corporativo, da minha empresa, que vai responder o meu colaborador. Então se eu tenho uma dúvida lá de, por exemplo, sei lá, que dia cai o benefício? O agente vai responder a ele. Ele vai ser um agente interno, tá? Então, ele melhora essa comunicação, trazendo resultado para a equipe interna e mantendo todo mundo na mesma regra. E o uso de dados reduz as incertezas e aumenta a confiança nas decisões. Vamos falar o porquê. Então, aqui depois eu compartilho com todo mundo, dou um jeito de compartilhar com todo mundo aqui, podem me chamar no WhatsApp a apresentação, tem muito texto nessas partes, mas a gente vai definir os dados brutos, dados tratados e entender a importância do dado bruto e o dado tratado. Ou seja, o dado bruto, ele veio para mim. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu tenho um açougue e eu vendi esse mês R$30 mil em carne. Esse é o meu dado bruto. Agora eu preciso tratar ele. Eu preciso colocar o quanto foi picanha, o quanto foi filé mignon, o quanto foi uma linguiça, o quanto eu paguei de imposto, porque isso também tem que entrar, tá? E aí a gente tem que entender a diferença, porque na hora de tratar, não adianta eu querer processar um dado que não foi tratado, um dado bruto. O dado bruto, ele é a planilha do Excel que a gente tinha. Ele é aquela planilha que a gente via um monte de linha, coluna e ninguém entendia nada, só o pessoal lá do financeiro que sabia fazer as PROC-V, soma-si da vida e ninguém entendia nada. Tá? Então, as fontes de coleta e captura de dados. Como que a gente pode capturar? Vamos trazer a nossa palestra aqui para o contexto da computação visual. A gente vai usar sistemas internos, sensores, bases externas, as pesquisas anteriores
diversidade, a coleta de dados. Por quê? Porque quando eu falo de computação visual, eu estou falando de uma IA com um treino muito potente. Tá? Então eu tenho ali, em alguns setores da IA, eu tenho alguns treinos que precisam ser muito robustos. Por exemplo, treino de análise de sentimento, eu preciso ter uma assertividade muito grande para dizer que uma pessoa está brava, que uma pessoa está feliz, que uma pessoa está revoltada. Eu preciso ter uma assertividade muito grande. Na computação visual, quando eu falo em câmeras, também preciso ter essa assertividade. Ou seja, eu preciso ter uma base de dados externa, muitas vezes me ajuda, muito grande. Tá? Existem algumas plataformas hoje em dia que trazem datasets gigantes muito rápido. O Kaggle, por exemplo, é uma, RoboFlow é outra, que tem análise de vídeos, tem imagens, tem datasets gigantes. Tá? Eu preciso ter uma diversidade de fontes, então eu primeiro capto essas bases de dados e depois eu vou ter uma diversidade de fontes que vão somar. Como assim somar? Eu tenho um treino, treinei a minha IA para identificar cachorro. Show! Agora eu treinei a minha IA para identificar gatos. Legal. Agora eu treinei ela para identificar pomba. Ótimo. Agora eu vou unir tudo e vou dizer para ela o quê? Eu quero que ela me avise quando um cachorro entrar na minha casa. Mas eu não quero que ela avise quando entrar uma pomba. Eu quero que ela ignore. Quando entrar uma pessoa à noite, eu vou lá, vou fazer um treino de pessoas e vou falar, pessoas à noite não pode, porque aí é uma invasão e ela vai soar um alarme, vai enviar um alerta para mim, vai emitir um alerta. E aí daí entra na adequação do meu objetivo, que é o quê? A segurança da minha residência. Então, defini meu objetivo, segurança da minha residência, faço os treinos e tenho uma diversidade de fontes. Tá? Posso dar um exemplo aqui. A gente tem uma falha na IA, não uma falha, mas é um ponto de atenção de entender o nosso ambiente. Se eu tenho uma casa de campo e eu treinar ela com o perímetro urbano, que são casas, apartamentos e tudo, ótimo, ela vai identificar o pombo, ela vai identificar o gato, ela vai identificar o cachorro, vai, sim. Porém, a porcentagem dela de confiança vai se reduzir. Por quê? Porque ela não tem aquele ambiente, ela não conhece, ela não sabe o que é um mato, um monte de mato. Na estrada chegando aqui tinha um monte de fazenda lá, um tantão de... não sei, não acabava fazenda. E aí se eu não colocar esse contexto para ela, ela não sabe. Tá? Então a gente tem aqui agora o Athena. Eu vou aproveitar um pouquinho a deixa de falar de um produto meu de computação visual, é o Athena. O Athena é focado na prevenção de acidentes na indústria, construção civil, setor logístico e no agro. Tá? No Athena, o que eu tive que fazer? Eu tive que treinar ele com fotos e imagens de EPIs, por exemplo, pessoa usando um capacete, mas em um cenário que não seja industrial. Por quê? Porque se eu treinasse ela só no industrial, ela só vai reconhecer a pessoa sem capacete no industrial? Não, ela até vai reconhecer sem capacete na zona externa. Porém, ela vai devagar, a taxa de confiança dela vai cair muito. Então eu tenho lá a minha taxa de confiança que vai de 0 a 1. Né? Então, de 0 a 100%, de 0 a 1. Eu posso confiar no que a IA está me dizendo a partir de 75%. É o número correto. Se a minha IA está falando que eu tenho 45% de confiança que aquela pessoa está de capacete, não é uma confiança aceitável. Então eu preciso maximizar essa confiança. Então o Athena, ele é um aplicativo, é uma solução de inteligência artificial para garantir a eficácia da segurança na área de trabalho. Tá? Ela é baseada em visão computacional avançada
e ela se integra perfeitamente às câmeras do cliente. O que isso significa? Que a gente não precisa daquela super câmera Intelbras, 4K, high, não sei o que, blá blá blá, piriri, pororó. Não, a gente consegue integrar uma câmera do cliente. Nossa, Ulisses, demais, mais ou menos. Porque se o cliente tem aquela câmera VGA antiga, aquelas pretinhas que ficava naqueles negócios lá assim, ó, aqueles ali, ela não vai funcionar. Porque essa câmera não tem uma qualidade de imagem boa, não tem enquadramento bom, não vai me garantir uma assertividade. E aí a minha taxa de confiança, tá? Que eu tenho aqui, ó, normalmente não vai dar para ver aí os números. A gente vai ver. Então como que a Athena vai funcionar? Ela captura a imagem, processa em tempo real, então eu tenho um processamento em tempo real, e ela vai identificar a não conformidade. Ou seja, para ela, se a pessoa está de capacete, colete, bota de segurança, protetor auricular, óculos e qualquer EPI que a empresa definir, ela está ok, está certo para ela, não vai fazer nada. Ela vai identificar a não conformidade, ou seja, alguém que entrou sem alguns itens. Tá? Hoje existe uma base com 37 classes de EPIs diferentes. Então, entra naquela diversidade dos dados. A gente tem 37 tipos de EPIs diferentes que a gente consegue colocar na aplicação e rodar ela. Tá? O cliente escolhe até 6, porque a partir disso ela vai estourar e a gente vai ter o que a gente chama de overfit, que é ela não vai conseguir entregar nada. Ela vai tentar fazer tudo e não vai entregar nada. E aí, a gente tem aqui a geração de alertas e relatórios. Ou seja, identificou a pessoa sem uma luva, por exemplo, ele vai tirar um snapshot, né, do que a câmera está vendo e vai enviar uma foto ao gestor, vai enviar por e-mail, por WhatsApp, ou eu tenho cenários onde a gente toca uma sirene, um alerta sonoro, né, aquela sirene de cantina de escola, para que o colaborador entenda que ele está em não conformidade. Tá? Até alguns benefícios aqui, então, de redução de acidente, monitoramento contínuo do custo-benefício, ter uma conformidade garantida com as normas de segurança, as normas regulamentadoras, NR35, NR11, NR23, tem alguns outros lá. A gente tem uma integração descomplicada, que é o que? Se o cliente tem a câmera, já, beleza, tem uma câmera legal, vamos colocar aquela outra lá que eu acho que tem que ter o braço, funciona, show de bola. Ele consegue o IP público dela, beleza, eu não preciso nem ir na empresa da pessoa para instalar meu sistema. Ele hoje é publicado na web, então eu tenho ele publicado aí no web, tá? Ele roda em uma máquina virtual. Lembrando que, para que isso aconteça, a gente precisa de GPU. Então, para ter essa tomada de decisão, a gente vai precisar de uma GPU. E aí a gente tem aqui ela em uso. É só um exemplo visual para vocês, tá? Foram fotos que a gente pegou na internet e passou no programa. Que me diz aqui, ó, eu tenho aqui capacete 84% de confiança, eu tenho aqui a pessoa 86%, mas eu tenho aqui, ó, 78 ainda é válido, mas 67 já não funciona, 65 também não. É por isso que a gente precisa aumentar a taxa de confiança. 73, muito mais ou menos, 77 já vai. Então é aqui que entram os treinos e a diversidade de dados, a diversidade de cenários. Tá? A gente precisa garantir que isso aqui chegue o mais próximo possível de 1. Aqui a gente tem um exemplo, ele já iniciou aqui o videozinho da Athena em ação, uma demonstração de como funciona. Esse é um cenário de construção, onde a aplicação estava funcionando. Tá? Ela está identificando 2 colaboradores ali, ó, com um capacete, está bem ruim o vídeo, porque foi filmado na TV. Então, para garantir assim, a gente consegue entregar, porque a pessoa, o engenheiro dessa obra, ele tem uma TV com a câmera, ele filmou a TV e mandou pra gente, a gente conseguiu ainda passar. Tá? Mas agora vamos sair do produto, vamos entrar aqui na análise de dados, que é o que realmente importa pra gente. A extração de dados por meio de visão computacional. Tá?
A visão computacional permite identificar e classificar objetos presentes em imagens e vídeos, facilitando a extração de dados relevantes. Ou seja, hoje em dia, tudo que uma câmera consegue ver, a gente consegue embarcar uma IA para identificar. Tá? A gente tem hoje aplicações que identificam o comportamento suspeito em lojas. Não sei se alguém já viu no Instagram, gosto bastante de uma empresa que está investindo pesado em marketing disso, que para identificar comportamento suspeito. A gente não pode falar que é roubo, mas é atitude suspeita em um mercado, em alguma coisa. Então tudo o que uma câmera pode ver, a gente consegue fazer. Se a gente hoje usa o ChatGPT para perguntar tudo para ele, a gente entende que uma câmera consegue ver e consegue ser nos nossos olhos. Tá? A gente teve essa semana aí o lançamento do novo óculos da Meta, da Ray-Ban. Não sei quem acompanhou, os caras já estão em outro nível, assim, super surreal. Tem uma tela dentro do óculos. Por quê? Porque ele tem uma câmera que consegue enxergar tudo. Então, hoje nós já conseguimos tornar as câmeras do nosso olho uma extensão pessoal nossa. Tá? A detecção de características. A gente utiliza técnicas avançadas para identificar padrões. Ou seja, a gente precisa também desse volume de dados para padrão. Para a Athena, né, a aplicação que eu falei agora para vocês, para a Athena funcionar, nós treinamos ela com uma base de dados de cerca de 90 a 100 mil imagens para cada classe de EPI. Ou seja, eu sei que foram 150 mil imagens de capacete. O protetor auricular foi muito mais, foi acho que 300 mil imagens. Então são muitas imagens, porque ela só vai identificar o padrão. Não adianta eu falar para ela em uma foto, olha, isso aqui é uma lousa, então ali é um notebook. Não adianta eu falar uma foto para ela, ela não vai saber. Eu preciso ter repetição para que ela possa aprender, para que a minha IA aprenda o que é um computador. E ali a gente está falando de um volume de dados alto. Tá? E aí a gente tem aqui automação da análise visual, que é o quê? São algoritmos modernos que automatizam tarefas de análise visual, tornando os processos mais rápidos e eficientes em grandes escalas. A gente tem as ferramentas de OpenCV, TensorFlow, PyTorch, tem algumas outras, principalmente em Python. Para quem programa aqui já sabe que Python é vida. Então, tem muita biblioteca em Python que ajuda na computação visual, principalmente na computação visual. Muitas delas são pesadas, muitas delas têm sua certa dificuldade de compatibilidade, mas elas funcionam, na minha opinião, melhor que em qualquer linguagem, melhor que em qualquer área. E aqui a gente vai falar então da extração desses dados, ou seja, minha câmera viu, ela gravou, ótimo, eu tenho uma câmera aqui na porta da faculdade, ela viu e gravou. E agora, o que eu vou extrair daqui? Então, a extração de informações relevantes envolve a aplicação de técnicas avançadas de processamento de dados para identificar e isolar dados críticos em grandes volumes. Tá? Ali embaixo, ferramentas como NLP, algoritmos de clustering, ajudam a identificar as tendências para vocês sobre isso. O que eu posso fazer aqui? Eu consigo jogar um NLP, principalmente quando eu estou falando de texto, né? Mas eu consigo, utilizando um exemplo, o TensorFlow e o PyTorch, identificar o padrão. Se eu não sei o que eu quero buscar, eu consigo identificar padrões. E isso me ajuda em vendas, por exemplo. Tá? E aí eu vou citar um outro exemplo pessoal de um cliente meu. O cliente ele vende um produto, o produto dele é uma empresa de consórcio. Ele quis criar um agente de vendas para o site dele. Ótimo.
que foi feito? Ele tem aquele 3CX, que é aquela ferramenta que grava ligações, pessoal de vendas, todas as ligações eram gravadas. Ele passou acesso, a gente transcreveu todas as ligações, com base nisso a gente treinou a IA para ela identificar um padrão, um comportamento padrão de compra. Então, a partir disso, ela conseguia identificar se a pessoa vai comprar, se ela não vai comprar, o ponto em que ela está desistindo da compra ou o ponto que ela está aprovando aquela compra. Isso a gente conseguiu fazer e conseguiu aumentar a taxa de faturamento dele em mais de 10%. Então, aqui eu fugi um pouco do tema de computação visual, mas são exemplos de que a gente tem que definir bem qual informação nós queremos. E, se não temos, podemos utilizar ferramentas. Eu indico TensorFlow, PyTorch, OpenCV, são boas. YOLO, eu uso muito YOLO, a Athena está com YOLO para identificar e treinar. Tá? E aí a gente vai transformar isso em conhecimento. Infelizmente a gente não tem como falar de todos esses dados sem falar do Power BI, que seja. Tá? Eu não vou falar do Google Data Studio porque eu não gosto. Mas o Power BI vai funcionar aqui nesse cenário. A gente pode fazer como a Nina e construir um dashboard próprio. Aí a gente pode colocar tudo no Power BI e transformar esses dados em informação palpável. Tá? Para quem ainda não leu, eu indico, vou fazer uma indicação de leitura e storytelling com dados. Um livro excelente, é tipo uma bíblia do storytelling, porque vale muito a pena a gente investir em storytelling para conseguir apresentar esses dados. Tá? Na minha empresa eu tenho funcionários que se envolvem muito bem, que conhecem o código, que estão ali de ponta, mas não conseguem entregar essa parte de visualização, essa parte crítica, essa parte de análise, o que é muito importante. Então, não adianta a gente pegar e falar, poxa, eu vou amassar o Python aqui, vou jantar Python, fiz tudo e não consigo levar essa informação ao meu cliente, a pessoa final, a pessoa decisória, porque o que importa para ela é entender o seguinte: vendi 50 quilos de picanha esse mês. É isso. Não importa se o dashboard tem uma cor verde, rosa, amarela, não importa se a gente está vendo isso ou não. Só que o que eu consigo fazer com a computação visual? Eu consigo transformar aquele dado de que ele vendeu 50 quilos de picanha em informação concreta, que não é alguém falando para ele. Não é assim, alguém colocando na planilha de Excel, 1 quilo de picanha saiu, 2 quilos de picanha saiu, 3 quilos de picanha saiu. Não. É uma câmera vendo. O cliente colocou a picanha na sacola, saiu. Não colocou, não saiu. E aí eu vou treinar o que é uma picanha, o que é uma fraldinha, o que é um filé mignon. Para quem já viu, acho que muita gente já deve ter visto o videozinho da Amazon nos Estados Unidos, o mercado deles lá, você só coloca o negócio no carrinho e ela já sabe. Pronto. Ele usa um pouco de RFID ali, mas ele tem computação visual integrada. Ele vê o que você colocou na sua sacola, no seu carrinho ou não. Tá? Tá umas câmerazinhas lá no carrinho e tudo mais. Então, eu consigo transformar isso aí em decisão para poder atingir os meus objetivos. Tá? Então, eu vou transformar em conhecimento. Aqui eu trouxe uma parte técnica para vocês. Eu vou depois disponibilizar essa apresentação para vocês e tem uma parte técnica. Aqui são as equações que a gente pode fazer de regressão linear, regressão logística. Então, a linear vai trazer números contínuos. Ou seja, tenho lá uma sequência de números, quero saber quais serão os próximos. Eu consigo saber. A regressão logística, ela traz uma probabilidade de um evento acontecer. Tá? Isso é muito importante. Vamos colocar que eu vou dar uma Ferrari e eu quero saber qual é a probabilidade de eu cair lá da torre e morrer. Então,
eu consigo saber essa probabilidade. Árvore de decisão. Árvore de decisão talvez seja mais utilizada, que é se a idade é maior que 30 e renda maior que 5K, aprovar o crédito. Se não, não. É o que a gente tinha antigamente, né? É um modelo mais antigo, mas ainda usado. Tá? E a gente tem as redes neurais, que é essa equação aqui. Tá? E por último ali vai ter o SVM, que é o Support Vector Machine. Tá? É uma equação de hiperplano que vai maximizar a margem entre grupos de dados, ou seja, ele vai ver qual é a margem entre um grupo, ele vai entender qual é a lucratividade de um grupo de elementos ali. Essa aqui é só uma parte técnica para vocês, depois eu vou disponibilizar, vocês podem testar. Essa equação a gente utilizou muito na faculdade, hoje a gente tem ferramentas para fazer elas, então acaba não nem conhecendo, mas por trás de um ChatGPT, de um Copilot, de um Amazon Q, como acabamos de ver, existem essas contas, tá? Então é muito importante que a gente saiba. Aqui, quase finalizando, a gente tem então dois tipos de transformação de dados, ETL e ELT, Struct, Transform and Load e Struct, Load and Transform. Existem em ordens diferentes, porque se eu tenho aqui Struct, Transform and Load, eu vou extrair um dado, vou transformar ele e depois eu vou carregar ele. Ótimo. Puxei lá, vamos falar de uma maneira bem simples. Minha câmera viu quantas peças de picanha tem lá. Ela transformou em número, carreguei no meu dashboard. Esse é o mais comum que a gente tem. Struct, Load and Transform, eu vou coletar os dados brutos, tá? E vou primeiro carregar ele no meu dashboard, vou dar um exemplo do Power BI, mas pode ser qualquer tipo de dashboard, e depois eu transformo, ou seja, vou trazer o bruto, 50 mil em carne vendido, e depois eu transformo eles em picanha e tudo mais. Então, a gente tem alguns modelos estatísticos, preditivos e modelos de simulação para a tomada de decisão. Então, a gente tem um modelo estatístico que vai ser baseado ali naquelas equações. Os modelos preditivos são modelos como eu quero saber, por exemplo, se eu tenho uma Black Friday aí em novembro, eu quero saber mais ou menos quanto eu vou vender, como que vai ser para poder colocar ali o meu estoque. E um modelo de simulação que simula um ambiente. Então seria uma POC, tá? Que foi falado na última apresentação das POCs. Uma POC, por exemplo, vai simular o meu ambiente, testar e validar ele. E aí a gente tem transformando dados em ações, é uma análise de dados detalhada, o qual vai permitir que um gestor, uma pessoa com um cargo hierárquico maior dentro de uma organização, tome uma decisão pautada em números, pautada em fatos. Tá? Eu gosto de dizer que eu gosto de dados porque dados são fatos, Big Data é fatos, não tem como competir com isso. E aí eu deixo para vocês uma reflexão de que no fim não são apenas dados que transformam o negócio, mas sim as decisões que tomamos a partir deles. Você está pronto para transformar isso em ação? Ou seja, se eu vendi 50 mil em picanha, vocês precisam fazer o quê? Comprar um estoque maior de picanha, certo? Então a nossa atitude agora é transformar isso em ação. E vou deixar aqui para vocês o QR Code da nossa aplicação. Esse QR Code leva a uma página institucional, onde tem um contato via WhatsApp, tem alguns vídeos de exibição e algum material institucional para que vocês conheçam também, possam entrar em contato e para a gente disponibilizar ali a apresentação para vocês também com essas contas e equações. Eu queria, nosso tempo já acabou, mas eu queria só abrir para ver se alguém tem alguma dúvida. Sim.
quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Eu queria pontuar o que você falou fazer as decisões, né? O que você faz com esses dados, né? Quais problemas resolve? Então, eu acho que, mesmo quem é da área de dev, da técnica em geral, quando ele começa a produzir algo, eu acho que ele tem que começar a pensar em quais dores aquilo vai funcionar, quais problemas vão ser solucionados para aquele sistema. Uma ideia muito boa que não rentabiliza não é uma ideia muito boa. A verdade é essa, a gente tem que tomar esse cuidado hoje. Infelizmente o mundo é pautado por dinheiro monetizado e a gente tem que saber que às vezes só a ideia legal não funciona. Precisa entender o que dor ela vai suprir, quem vai estar interessado nela para entender o que eu estou fazendo de melhor, o que é diferente, tá? Vou dar um exemplo do Athena, a nossa aplicação Athena. Existem outras empresas que fazem isso também, identifica colaborador sem EPI, manda alerta, zoneia, show de bola. O que a gente tem de diferença? A gente agora está avançando para o agro, para identificar pessoas sem EPI no agro. Apesar de parecer besteira, o agro tem EPI. Também usa óculos, também usa mangote, também usa alguns EPIs que são necessários. Mas imagina cobrir uma área lá de não sei quantos mil hectares. Isso é quase impossível com uma câmera. Tá? Eu não tenho uma câmera com vídeo desse. Hoje a gente cobre com drones. A gente consegue ter voo programado em drones para cobrir isso. O drone tem uma câmera embarcada nessa solução e consegue cobrir e garantir essa conformidade dentro do ambiente de água. Então faz muito sentido que a gente tem que entender, antes de desenvolver uma solução, entender que dor ela resolve, aonde eu estou colocando isso. Porque para ser só mais o mesmo não adianta, não funciona. A gente tem que pensar, é clichê, mas a gente tem que pensar fora da caixa, pensar um pouco de uma visão externa. Beleza? Gente, muito obrigado.